aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das curiosidades. Então, antes de começar, já se inscreve aí no canal e deixa seu like para dar aquela mega ajuda aí pra gente. E hoje é dia de conhecermos um pouco mais sobre Cuba. E esses aí já foram os países que nós vimos até o momento e a nossa próxima parada será na África. E lembrando que sugestões em comentários não são seguidos devido a questões estratégicas, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Com mais de 110 mil km², a República de Cuba é o 104º maior país do mundo e o 82º mais populoso, com 11,3 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Havana, com 2,1 milhões de pessoas. Sua língua oficial é o espanhol. O significado do seu nome não é tão claro, mas pode significar lugar central, lugar grande ou onde a terra é fértil e abundante. O país é dividido em 15 províncias e um município especial, a Isla de la Juventud, e suas maiores cidades, além da capital, são Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín, Santa Clara e Guantánamo. De acordo com os últimos dados do Banco Mundial, a economia do país era a 62ª maior do mundo, com um PIB de 100 bilhões de dólares. Sua moeda é o peso cubano. O mais interessante é que até o início de 2021, o país possuía duas moedas, o peso cubano, usado em geral pela população, e o peso conversível, cujo câmbio era pareado ao dólar. Era preferencial para serviços turísticos, como hotéis e táxis. Esse sistema de dupla moeda vigorou por 26 anos. Os europeus passaram a conhecer sobre a sua existência em 28 de outubro de 1492, quando Cristóvão Colombo desembarcou no local em sua viagem que descobriu a América. Foi o segundo local visitado pelo mesmo. Dias antes, havia passado por uma ilha das Bahamas. E como em qualquer outro lugar da América, o massacre dos indígenas foi gigantesco, especificamente dos taínos, que viviam em todo o Caribe. Em somente 30 anos, 80% da população indígena morreu. E quase um século depois, praticamente já não havia mais índios em Cuba. Em 1512, morreu o primeiro herói da resistência. Atuey era o cacique da ilha de São Domingos e se viu obrigado a fugir para a ilha de Cuba em um grupo com 400 canoas. Esse foi morto após ser capturado. Antes de ser queimado vivo, perguntou ao padre se os espanhóis iriam para o céu. Como a resposta foi sim, ele disse que não queria ir para lá, mas sim para o inferno, só para não estar no mesmo lugar onde homens tão cruéis estariam. Ah, e um filme que eu indico e que retrata esse episódio é O Conflito das Águas. A capital do país, Havana, ou La Habana, como chamada em espanhol, foi fundada em 1519 com o nome de São Cristóvão de Havana. Não há um consenso claro sobre o significado do seu nome, mas entre os historiadores, uma das hipóteses mais aceitas é que sua origem vem do nome de um chefe indígena de uma tribo que vivia no local. Em 1792, os ingleses invadiram e tomaram o controle da ilha, porém, o domínio local não durou muito. O rei espanhol queria muito a ilha de volta, com isso entrou em acordo com os ingleses, passando para eles o controle da Flórida em troca de Cuba. O país lutou bravamente por sua independência, ocorrendo 3 guerras até conseguir obtê-la em 1898, após a Guerra Hispano-Americana, que envolveu Cuba, Estados Unidos e Espanha. Após a vitória, os americanos ocuparam a ilha até 1902. Agora segura aí que lá vem BO. Após ser derrotado nas eleições de 1952, Fulgêncio Batista liderou um golpe militar que o colocou no poder, iniciando assim uma ditadura. É nesse contexto que surgem as revoltas e manifestações, culminando na Revolução Cubana em 1959, liderada por Fidel Castro. Amado por uns e odiado por outros, Fidel fez inúmeras mudanças que não agradaram aos Estados Unidos, rompendo ligação com o mesmo e tentando derrubar o governo de Fidel em 1961. Com isso, o governo cubano se alinha com a União Soviética e cria o Partido Comunista Cubano em 1965. Daí você já sabe o resto da história: embargo econômico, crise dos mísseis e por aí vai. Ah, inclusive o embargo econômico dura até hoje e já foi condenado 29 vezes na ONU. Na última votação em 2021, 184 nações o condenaram e somente Estados Unidos e Israel votaram a favor.
O embargo fez sua capital ser o que é hoje, um verdadeiro retrato do passado. Ir até ela é como voltar no tempo. A falta de recursos para construir novas edificações obrigaram a população a preservar e a manter a arquitetura dos seus prédios. A chamada Havana Velha é uma parte da cidade que o turista não pode deixar de conhecer. E com seus carros não foi diferente. Até então impossibilitado de importar novos carros, a única solução encontrada pelas pessoas foi conservar sua frota existente. Embora possua muitos carros chineses e russos, os carros clássicos ainda dominam a capital. É um verdadeiro museu a céu aberto. E por estar no Caribe, é repleto de praias exuberantes. Entre algumas das mais famosas podemos citar as pequenas ilhas ou caios de Santa Maria, Cocos e Guilhermo, além da frenética e badalada Praia de Veradero, uma das mais famosas do país. Um dos pontos mais visitados e belos do interior da ilha é o Vale de Vinhales, uma das paisagens naturais mais espetaculares da nação. E ainda falando sobre natureza, é lá onde vive o menor pássaro do mundo, o colibri-abelha cubano, mede em média 5,7 centímetros de comprimento e pesa apenas 1,6 gramas, mais leve que uma moeda de 5 centavos. É no país onde está a base naval e prisão de Guantánamo. No início do século passado, Cuba e os Estados Unidos possuíam uma excelente relação. Com isso, os americanos arrendaram em 1903 a Baía de Guantánamo, em troca de um pagamento anual de $4.000, que na época era muito dinheiro. Entretanto, a forma de acordo feita entre eles deixou brechas para a não devolução do território, uma vez que a mesma precisaria ser de vontade de ambos. Desde a Revolução, que o governo cubano não aceita mais os pagamentos e exige o território de volta. E o mais impressionante é que o valor pago continua sendo o mesmo até hoje. Os cubanos que firmaram esse acordo em 1903 foram bastante ingênuos. Possui ao todo 9 patrimônios da humanidade. Entre eles, podemos citar a antiga cidade de Havana, o castelo de San Pedro de la Roca e o centro histórico urbano de Cienfuegos. Sua primeira capital foi Santiago de Cuba, que é uma das cidades mais importantes do país, tanto pelo seu legado histórico quanto pelo cultural. Além de possuir uma natureza exuberante, é considerada o berço da Revolução Cubana. Possui índices de saúde semelhantes ao de países desenvolvidos. Isso se dá pelo fato do país priorizar a medicina preventiva, ou seja, é mais vantajoso focar na prevenção. Além disso, exporta seus médicos para missões em diversos países, recebendo fundos em troca. O campo da biotecnologia é o grande destaque do país, sendo responsável pela criação de medicamentos, vacinas e diversas patentes. Foi o primeiro país a desenvolver uma técnica que bloqueia a transmissão do vírus HIV da mãe grávida para o bebê. Investe altamente em educação, o que o deixa com uma das maiores taxas de alfabetização do mundo, chegando a 99,8% da população. O investimento na educação reflete diretamente no esporte. O país é a segunda maior potência dos Jogos Pan-Americanos, ficando atrás somente dos Estados Unidos no quadro de medalhas, além de ser a terceira maior força olímpica do continente. Em número de medalhas, está atrás somente dos Estados Unidos e Canadá. Entretanto, não é raro que atletas cubanos desertem nessas competições só para não regressarem ao país. E o seu esporte mais popular é o beisebol. Entre os seus pratos mais famosos podemos citar El Congri, que é feito com feijão vermelho, carne de porco, torresmo, toucinho e arroz. Porém, algo do país que se destaca são as bebidas, como o Cuba Libre, o Mojito e o Rum. Em sua bandeira, as 3 listras azuis simbolizam a divisão geográfica do país na época em que ela foi criada. As 2 listras brancas representam a pureza do desejo de independência. O triângulo representa a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Já a cor vermelha é o prenúncio do sangue que seria derramado. E a estrela branca simboliza a solidariedade entre os povos. É repleto de festividades. Entre as mais famosas podemos citar a Festa do Fogo, as festas de bando e o Carnaval. Os mais famosos ocorrem em Santiago de Cuba no mês de julho e em Havana no mês de agosto.
Um dos seus produtos mais famosos é o charuto, que é considerado o melhor do mundo. Isso se dá especialmente devido ao tabaco cultivado lá. Em razão do solo local, o mesmo assumiu características únicas. A venda de computadores só foi permitida na ilha em 2008 e só liberou o acesso à internet via celular em 2018. Porém, nem todos têm acesso a ela devido ao alto valor do serviço. E cada família cubana tem uma caderneta de racionamento que permite a compra de alimentos e produtos a preço de custo. Porém, em diversos momentos o país passa por escassez desses mantimentos. A crise na Venezuela, sua grande parceira, afetou diretamente o país, que importa quase 70% do alimento que consome. E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje com alguns poucos fatos sobre Cuba. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal, deixa seu like porque isso nos ajuda demais. E bom, por hoje é só. Até a próxima. Valeu e é nóis! Fui!